Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no Salmo 121. Nós vamos meditar este salmo muito rico e certamente Deus falará ao seu coração. Vamos ao texto? Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmãos, o Salmo 121, ele é parte de um grupo conhecido como Cânticos de Peregrinação, ou Cânticos do Degrau. Inclusive, algumas versões bíblicas no Salmo 121 traz essa epígrafe, né? Deus é o guarda fiel do seu povo, Cântico dos Degraus. Agora, o que é os Cânticos dos Degraus? Esse aglomerado de salmos, iniciando ali no Salmo 120 ao Salmo 134. Eram hinos cantados pelos israelitas enquanto eles subiam a Jerusalém. Nós sabemos que por 3 vezes os israelitas se encontravam no templo para celebrar as festas como Deus havia ordenado lá em Êxodo. A festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Então, enquanto eles iam subindo para Jerusalém, eles iam cantando esses salmos, conhecidos, mais uma vez, como cânticos de peregrinação ou cânticos dos degraus. Jerusalém, ela estava situada em uma região montanhosa. E imagine os perigos, as dificuldades que muitas vezes o povo, ao peregrinar, a chegar até Jerusalém, encontrava. Eram caminhos perigosos. Tinham assaltos, sem falar da condição climática, porque pela manhã o sol era muito forte e à noite o frio demasiadamente forte também. Então, as condições climáticas também eram um obstáculo para aquele povo. E diante disso tudo, o cansaço físico e emocional. E é diante dessa atmosfera que o Salmo 121 está imerso. Diante dessas dificuldades, o salmista expressa sua confiança total. Não é sobre uma autoajuda, não é sobre as capacidades do salmista, mas é sobre uma ajuda que vem do alto. É sobre uma proteção divina. Mesmo que nas circunstâncias ou nos montes que podiam ser vistos como obstáculo, quanto como lugares onde se cultuavam falsos deuses. Então, diante dessa peregrinação, esse salmo nos convida a meditar, porque o primeiro versículo diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Aqui eu me lembro quando Elias faz um desafio aos profetas de Baal, ali em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 19 ao 39, é proposto um desafio. Porém, tem algo ali interessante, porque o versículo 22 está escrito: então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. E quando nós lemos o Salmo 121, que faz esse questionamento, leva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Nos dá meio que esse sentimento, que às vezes, meus irmãos, nós vamos olhar para o lado direito, lado esquerdo, para a frente, para o fundo, e o nosso socorro não vai vir. Por isso que o Salmo, nós precisamos ler ele entendendo o seu contexto literário, como ele foi escrito. E a resposta do versículo 1 está no versículo 2, que diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E muitas são as vezes que nós nos deparamos com este primeiro versículo, que nós olhamos para o lado e não vemos socorro, mas estamos nos esquecendo de olhar para o céu. E que depois Paulo vai dizer: buscai as coisas que estão no alto, em Deus. É fato que esse salmo está se remetendo a quando o povo estava peregrinando, mas na nossa caminhada, na nossa vida,
para chegar até Deus, nós vamos passar por muitas dificuldades. E muitas serão as vezes que o socorro não vai vir do nosso lado, mas vai vir para o alto. E aí a diferença de solidão e solitude, que às vezes nós vamos provar do que Elias provou diante daqueles 450 profetas, ao olhar e dizer: estou só. Mas vai ser o momento que o que é necessário, o importante não vai te faltar, que é Deus. E quando eu digo de solidão e solitude, há pessoas que muitas vezes estão sozinhas, mas elas não se sentem solitárias. E aí nós precisamos entender que nem sempre, quando estamos rodeados de pessoas, nós nos sentimos acolhidos, nós nos sentimos seguros. Caso de pessoas, por exemplo, que procuram estações em horários de pico e se jogam. Então não é sobre estar rodeado de pessoas, é sobre se sentir completo. E são momentos como esse que nós olhamos para o alto e vemos que só em Deus nós seremos completos. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você parou para meditar neste salmo? Parou para pensar que um Deus que é tão grandioso, que fez o céu e a terra, no versículo 3 ele diz: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Sabe o que isso significa? O mesmo Deus que no versículo 2, que se apresenta como socorro, que fez o céu e a terra, que ao olhar a grandiosidade do céu e da terra, esse mistério que é o firmamento, que nós não conseguimos entender, até pela ciência procuramos desvendá-lo, a olhar a grandiosidade da terra e ver Deus ali explícito, refletido em sua obra, é o mesmo Deus que também atua nas pequenas coisas, um Deus que tem um olhar que se afunila para nos resgatar, no exemplo de não deixar o nosso pé vacilar, um Deus que cuida do grande, mas também cuida do pequeno, cuida de mim, cuida de você, e isso é grandioso. O versículo 4 diz que: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O nosso Deus não dorme, porque o nosso Deus não se cansa. Dizer que o nosso Deus dorme é dizer que o nosso Deus então se cansa. E aí você pode questionar: Vinícius, mas em Gênesis diz que Deus descansou. O fato é que o descansar ali não é descansar depois de uma dura jornada, não, é um descanso de contemplação. E eu te faço uma pergunta, meu irmão e minha irmã: os seus descansos, não sei, talvez você trabalhe 6x1, talvez você tenha a oportunidade de descansar mais do que outros irmãos em suas cargas de trabalho, mas o seu descanso está sendo para contemplar, ou o seu descanso está sendo para recarregar energia para de novo encarar mais uma carga de trabalho? Aquele que nos guarda, ele não dorme, porque a todo momento ele nos contempla. Nós servimos um Deus que a todo momento nos vê, e nos vê até nas pequenas coisas. Como diz o versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. É como aquela pessoa que está trabalhando de forma braçal e que em determinado momento ele vai para uma sombra, se refresca numa água. Esse é o nosso Deus, é um Deus que traz para a nossa vida descanso, é um Deus que tem para nós remanso, tem tranquilidade. E eu quero encerrar a nossa reflexão do Salmo 121 com o versículo 8, que diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então não é sobre um Deus que está nos guardando apenas agora, não, mas é um Deus que tem promessa de nos guardar para sempre. E é bonito ver a dinâmica do revelar de Deus para a humanidade. Quando nós olhamos para o tabernáculo, lá em Êxodo, Levítico, Números, nós vamos ver que as tribos de Israel habitavam um lugar, mas no meio da tribo de Israel estava ali localizado o tabernáculo. Era uma forma de Deus falar: eu sempre estou no meio de vós. Eu que tirei vocês com o braço forte do Egito, acompanhei todo o processo e agora eu estou aqui no meio de vocês. Depois nós vemos Jesus dizendo: eis que estarei convosco
todos os dias de vossa vida. E agora o versículo 8 do Salmo 121 diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora. Então é sobre um Deus que está te guardando agora e para sempre. À medida de que quando Deus nos chamar dessa nossa vida terrena, Deus continuará sendo Deus. Deus continuará a nos guardar. Então não há, meus irmãos, a necessidade de mantermos preocupação. E quando nós somos chamados? E quando Deus nos chamar? Talvez quem é que vai cuidar do meu filho? Quem é que vai cuidar da minha esposa? Não se preocupa. Aquele que nos guarda hoje vai nos guardar por toda a eternidade. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre um Deus zeloso, que antes de reconhecê-lo como Deus, Deus continuava sendo Deus. E quando partimos dessa terra e fomos chamados para habitar com Ele nas mansões celestiais, Ele continuará a guardar, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Que esse salmo, meus irmãos, venha nos inspirar, que esse salmo venha nos dar a graça de descansar nele. Se Ele nos guarda para sempre, por que estamos andando tão ansiosos e preocupados? Ora, a ansiedade é a preocupação daquilo que ainda nem aconteceu, enquanto Deus, na sua palavra, diz que a cada manhã as misericórdias se renovam. Isso está lá em Lamentações. Mais um dia de misericórdia renovada, mais um dia deste cuidado de Deus, dessa guarda de Deus que se renova na nossa vida. Que o Senhor nos dê a graça de descansar nele, que o Senhor nos dê a graça de olhar para o alto quando ao nosso redor nos faltar o socorro. Eu me lembro aqui da passagem de Jesus no Getsêmani, quando ele volta e encontra os seus discípulos dormindo, e muitas vezes vai acontecer isso com a gente. Vai ter momentos na nossa vida que vai ser como Salmo 121, no versículo 1, que nós vamos recorrer ao pastor e talvez nós vamos encontrar o pastor dormindo. Nós vamos recorrer àquele nosso amigo de infância, sabe? Que conhece os nossos segredos e ele vai estar dormindo. Nós vamos talvez nos recorrer às nossas comunidades de fé, à nossa igreja, ao nosso vizinho, aquela pessoa que bateu no seu ombro e disse: olha, sou fechamento com você, tamo junto. E ele vai estar dormindo. E vai ser neste momento que nós vamos precisar olhar para o alto e ver que a nossa salvação, que o nosso conforto, que a nossa proteção, que aquilo que nós necessitamos só pode vir senão de uma pessoa, o Senhor. Descansa no Senhor, confie no Senhor, busque socorro no lugar certo, meu irmão. Comece o seu dia em oração. Quando o medo, a ansiedade, os desafios aparecerem, direcione seu olhar para Deus. Primeiro, não para as soluções humanas. Busque em Deus a solução da tua vida. Segundo ponto, já entrando aqui nos pontos de aplicação deste salmo, confie no cuidado ininterrupto de Deus. A palavra diz no verso 4 do Salmo 121, não dormirá o guarda de Israel. Diferente de guardas humanos, diferente das nossas formas de nos proteger que falham, que por isso precisam ser atualizadas, Deus não cochila, Ele não falha, Ele não se distrai. Por isso, meu irmão, quando você se sentir desprotegido, sozinho, como eu disse, a diferença de solidão para solitude, quando mesmo em meio a uma vida cheia de pessoas você se sentir sozinho, lembre-se, Deus está vigilante. Mesmo quando você dorme, viaja ou enfrenta perigos, Deus lhe guarda. E o último ponto, Deus guarda todo o teu ser. É o verso 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Ele não guarda apenas o nosso corpo. Ele não guarda apenas o nosso corpo, meus irmãos, mas também o nosso interior, as nossas emoções, a nossa mente, o nosso espírito. Entregue ao Senhor também as suas preocupações interiores. Ele cuida de sua saúde emocional e espiritual. E o quarto ponto, Ele cuida da sua jornada, hoje e sempre. A jornada que você iniciou. Esse seu desejo de ser fiel ao Senhor até o fim, Ele tem te guardado. É o versículo 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada.
Meu irmão, não se preocupe das portas que lhe foram fechadas. Não se preocupe da empresa que você saiu. E nem se preocupe com a empresa que agora você vai entrar, os lugares a qual você agora irá sentar. Talvez são mesas novas, mas saiba, Deus está te guardando em todas elas. Você não perdeu, era livramento do Senhor. O verso 8 é muito claro: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Ao sair de casa, começar um projeto, uma viagem ou uma nova etapa, declare: o Senhor é o meu guarda, Ele cuida de cada detalhe, do começo ao fim. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nós queremos te agradecer por tão grande amor. Obrigado a Deus, pois ao contemplar a tua criação, não tem como não nos emocionarmos e ver o tão grande amor, o tão grande carinho, o que é o ser humano, o que é o homem, para que lembre dele com tanto afinco, com tanto amor. E nós te agradecemos, Pai, por cuidar de cada detalhe. Obrigado, Senhor, e que possamos a cada dia buscar em Ti força para continuar. Aquele dia, Senhor, que nós nem queremos levantar da cama, aquele dia ao qual olhamos para o espelho, ou aquele dia que nós estamos sentados no sofá, prostrados, depressivos, e vem aquele pensamento de que a nossa vida é inútil, de que não há mais serventia, Pai. Ah, Senhor, só o Senhor para nos levantar, só o Senhor para nos colocar de pé. Recebe aí, meu irmão, em nome de Jesus, ânimo para continuar. Deus não tem te mantido até aqui à toa, não, existe um propósito para você corresponder. Não olhe para as circunstâncias, não olhe agora para o que está lhe faltando, talvez saúde, talvez recurso material, financeiro. Não é sobre isso, é sobre Deus. Enquanto você não quer apostar em si mesmo, Deus aposta em você. Deus aposta na criação dele. Por isso, por mais um dia, ele tem renovado misericórdia. Ele tem lhe revestido de força. Tem lhe dado capacidade. Tem lhe dado ânimo. Recebe aí, meu irmão, em nome de Jesus, força para continuar. Está na hora de você parar de olhar para as circunstâncias. Deixa eu te dizer, meu irmão, neste momento de oração, as circunstâncias enganam. As circunstâncias não revelam de fato o que está acontecendo. Não olhe para a tempestade, não olhe para essa cadeira de roda, não olhe apenas para o que os seus olhos se atentam. Olhe para o Senhor que está lhe dizendo: eu te sustento, filho meu. Eu te abraço nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Eu sou a sua segurança. Eu sou o seu porto seguro ao qual você pode atracar o seu barco cansado de uma vida. O Senhor, meu irmão, quer te abraçar e te dar novo vigor, pois Ele é quem te protege, não apenas agora, mas por todo sempre. Amém? Em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, um forte abraço. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.